existe uma coisa que pode mudar completamente a sua vida. Sabe aquele papo de encontrar um hobby? Pois é, eu sempre achei isso muito clichê, até descobri que existem hobbies que literalmente transformam quem você é. Eu não tô falando de assistir série ou ficar rolando feed. Estou falando de atividades que mexem com o seu cérebro, com a sua disciplina, com o seu bolso e até com a sua espiritualidade. E o mais louco, quase ninguém pratica essas coisas. Hoje eu vou te mostrar 7 hobbies que podem mudar a sua vida de verdade. E olha, se você ficar até o final, eu vou te dar uma dica bônus que pode até ser o ponto de virada que você tá precisando. Então, vamos continuar esse papo. Antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. O que você faz no seu tempo livre? E o mais importante, o que você está fazendo que está te deixando mais forte, mais inteligente e mais preparado para os desafios da sua vida? Porque olha, a gente vive em uma época onde o entretenimento está em todo lugar. Tudo é fácil, rápido, instantâneo, mas isso está te construindo ou te destruindo aos poucos. Eu acredito muito em uma coisa: a forma como você usa o seu tempo livre define quem você vai ser daqui a 5 ou 10 anos. E os hobbies certos, eles não são só passatempos, eles são ferramentas de transformação. O primeiro hobby é a leitura estratégica. Pode parecer óbvio, mas deixa eu te explicar melhor. Não é qualquer leitura, é leitura estratégica. Qual a diferença? É você ler com propósito. Ler livros que vão te ensinar sobre dinheiro, sobre negócios, sobre relacionamentos, sobre fé. Livros que vão expandir a sua mente e te dar ferramentas práticas para a vida. Eu costumo dizer que cada livro bom que você lê é como se você tivesse acesso à mente de alguém que já passou por aquilo que você está passando. É mentoria barata. E olha, não precisa ser aquela meta de ler 50 livros por ano. Começa com 15 minutos por dia, um capítulo, uma página, mas seja consistente. A leitura estratégica te dá clareza, te dá sabedoria e te dá perspectiva. E isso não tem preço. O segundo hobby é escrever, mais conhecido como journal, que nada mais é do que escrever sobre os seus pensamentos, seus planos e as suas reflexões. Isso aqui é poderoso demais. Quando você coloca no papel o que está na sua cabeça, você organiza as ideias, você processa as emoções, você ganha autoconhecimento. Eu tento fazer isso todo dia. Acordo de manhã, tomo meu café e escrevo. Às vezes é sobre os meus objetivos, às vezes é sobre uma oração escrita, às vezes é só desabafar sobre algo que está me incomodando. Sabe o que acontece? Você começa a enxergar padrões no seu comportamento. Começa a perceber o que te faz bem e o que te drena energia. Começa a ter mais clareza sobre quem você é e para onde você está indo. E tem mais. Escrever te ajuda a tomar decisões melhores, porque quando você escreve sobre um problema, você força o cérebro a pensar com mais profundidade. É como se você conversasse com você mesmo. Então pega um caderno simples e começa, nem que seja só 5 minutos por dia. Você vai ver a diferença. Terceiro hobby, aprender habilidades manuais. E isso aqui é subestimado demais. A gente vive grudado na tela o dia inteiro, trabalhando no computador, estudando no celular, se distraindo no tablet. Isso é necessário, claro, mas o problema é que a gente está perdendo a conexão com o mundo físico. Quando você aprende uma habilidade manual, pode ser qualquer coisa, marcenaria, costura, pintura, conserto de eletrônico, jardinagem, cozinha, você reconecta com algo muito profundo, você cria algo tangível, você vê o resultado do seu esforço. E tem outro benefício, essas habilidades podem te salvar, pode economizar dinheiro, porque você mesmo conserta as coisas. No mundo onde todo mundo depende de especialista para tudo, ser alguém que sabe fazer as coisas com as próprias mãos é libertador. É quase uma declaração de independência. Então escolhe uma coisa, qualquer coisa, e começa a aprender. YouTube tá cheio de tutorial gratuito, não tem desculpa. O quarto hobby, e esse aqui é inegociável, exercício físico consistente. Olha, eu sei que você já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas deixa eu te falar uma verdade que pouca gente te diz. Cuidar do corpo não é sobre estética, é sobre disciplina, é sobre respeito próprio, é sobre você honrar o templo que Deus te deu. A Bíblia mesmo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se você não cuida desse templo, você está sendo negligente com algo sagrado. Mas além disso, o exercício físico transforma a sua mente. Quando você se força a levantar cedo e treinar, mesmo sem vontade, você treina disciplina. Quando você termina um treino difícil, você prova para si mesmo que é capaz de superar o desconforto.
e isso transborda para todas as áreas da sua vida. Você fica mais confiante, mais focado, com mais energia, você dorme melhor, pensa melhor e produz melhor. Não precisa virar fisiculturista. Pode ser uma caminhada de 30 minutos, pode ser musculação, pode ser corrida, luta, natação. O importante é ser consistente. E eu garanto, quando você faz do exercício um hábito inegociável, você muda de patamar como pessoa. O quinto hobby, e esse aqui muita gente torce o nariz, é investir e estudar finanças. Ah, mas hobby não é para ser divertido? Isso aqui pode não parecer divertido no começo, mas quando você começa a ver o seu dinheiro crescendo, quando você entende como o jogo do dinheiro funciona, isso se torna viciante de um jeito bom. A maioria das pessoas tem uma relação emocional e descontrolada com o dinheiro. Ganha, gasta, fica apertado, repete o ciclo. E sabe por quê? Porque nunca ninguém ensinou educação financeira de verdade. Mas quando você transforma isso em um hobby, você estuda sobre investimentos, acompanha seus ativos, lê sobre economia, faz simulações, você assume o controle da sua vida financeira. Não precisa ser rico para começar. Pode começar com R$50 por mês. O importante é criar o hábito, entender os conceitos e se educar financeiramente. Porque no final das contas, liberdade financeira não é sobre ser milionário, é sobre ter escolha. E para ter escolha, você precisa entender de dinheiro. O sexto hobby é desenvolver um projeto paralelo. Isso pode ser um blog, um canal, um produto digital, um serviço freelancer, qualquer coisa que seja sua. Algo que você cria do zero e que tem potencial de crescer. Por que isso é transformador? Porque te tira da zona de conforto total. Você vai de ser apenas um consumidor e passa a ser criador. E isso muda completamente a sua mentalidade. Quando você tem um projeto paralelo, você aprende sobre marketing, sobre comunicação, sobre vendas, sobre resiliência. Você lida com frustração quando as coisas não funcionam. Você celebra pequenas vitórias quando alguém consome o seu conteúdo ou compra o seu produto. E tem mais. No mundo que está mudando tão rápido, depender 100% de um emprego é arriscado. Ter um projeto paralelo é construir um plano B, ou quem sabe com o tempo virar o seu plano A. Eu mesmo comecei assim. Então pensa, o que você poderia criar hoje? O que você tem para oferecer ao mundo? Não precisa ser perfeito, só precisa começar. E o sétimo hobby, que para mim é o mais importante de todos, cultivar o seu lado espiritual. Eu sei que a gente vive em um mundo que tenta separar tudo em caixinhas. Trabalho aqui, lazer aqui, fé lá no cantinho, mas a verdade é que tudo está conectado. E se você não cuida da sua vida espiritual, todo o resto fica vazio. Para mim isso significa tempo diário com Deus. Oração, leitura da Bíblia, meditação na palavra, momento de gratidão. É quando me conecto com algo muito maior do que eu, quando eu lembro qual é o propósito real da minha vida. E isso não é religiosidade, no sentido sistemático e engessado da coisa. É sobre relacionamento. É você reconhecer que precisa de Deus, que não consegue fazer tudo sozinho e que existe um plano maior em ação. Quando você faz da sua espiritualidade um hábito, você fica mais centrado, mais em paz, mais resiliente, porque você sabe que não importa o que aconteça lá fora, existe uma base sólida dentro de você. E eu vou ser sincero, todos os outros hobbies que eu falei aqui são importantes, mas se você tiver todos eles e não tiver Deus no centro, você vai se sentir vazio. E eu já passei por isso. Já achei que tinha muitas coisas ao meu redor, mas mesmo assim faltava algo, até entender que o que faltava era propósito, era conexão com o Criador. Então dedica um tempo todo dia para isso, nem que seja 10 minutos de manhã. Você vai ver como isso transforma tudo. E agora, como eu prometi, a dica bônus: ensinar o que você sabe. Quando você começa a ensinar algo, pode ser para um amigo, pode ser online, pode ser em um grupo pequeno, você consolida o seu conhecimento de uma forma absurda. Você aprende de verdade quando precisa explicar para outra pessoa. E tem mais: ensinar te força a organizar as ideias e ser claro, a dominar o assunto, e de quebra, você ainda ajuda alguém no processo. Isso pode ser tão simples quanto fazer post nas redes sociais sobre algo que você aprendeu, ou gravar um vídeo curto explicando um conceito. Não precisa ser grande, só precisa ser útil. Quem sabe, isso pode se tornar algo maior no futuro. Foi assim que vários criadores de conteúdo começaram, e foi assim que eu comecei. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses hobbies você vai começar hoje? E quais deles você já pratica? Comenta aqui embaixo que eu quero muito ver o seu compromisso e saber também o que você já faz. Se você curtiu esse vídeo, se ele somou pra você de alguma forma, considera deixar teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê em uma próxima conversa.